Olá, queridos! Bem-vindos à aula 3 da semana do tratamento do ronco e apneia do sono. Essa aula eu quis gravar com vocês aqui no aconchego, na intimidade da minha casa. Eu estou aqui com aparelhos de demonstração do tratamento do ronco para explicar para vocês e quis trazê-los aqui para minha intimidade do meu lar, justamente para a gente ter um bate-papo, para eu conversar com vocês, contar para vocês a experiência e como é o dia a dia de tratar os pacientes de ronco e apneia obstrutiva do sono. Eu espero que até agora você já tenha assistido a aula 1 e a aula 2. E aliás, eu quero agradecer, né, gente, todo mundo, as mensagens, as perguntas, a participação de todo mundo. Essa aula que eu estou gravando agora é novinha, inédita. E nós estamos muito felizes com a participação massiva de um grande número de colegas e cirurgiões dentistas. Mais de 3.000 pessoas passaram pela nossa plataforma até agora. Ó, e um detalhe importante, tá? Eu quero que, se você que está me assistindo agora não assistiu as aulas 1 e 2 ainda, e que são aulas importantes, que eu falo da etiologia do tratamento do ronco, eu falo quais são as comorbidades, ou seja, as doenças que estão associadas ao tratamento, as patologias, né, que esses pacientes sofrem. Se você não assistiu isso ainda, para agora nessa aula, volta e assiste as aulas 1 e 2. E presta atenção uma coisa, essas aulas, elas são inéditas e elas estão desbloqueadas e disponíveis apenas nessa semana. No momento em que finalizar esse evento, que é realmente um momento online onde a gente para e chama a atenção e educa a população, tanto de profissionais da saúde como de pacientes, sobre a importância de tratar o ronco, quando termina esse evento, essas aulas saem do ar. Por quê? Porque daí eu vou dar atenção específica, né, para todo mundo que está dentro da nossa plataforma. Mas assim, não se preocupa agora com plataforma. O que você tem que fazer é assistir as aulas 1 e 2, comentar se você gostou, colocar as suas dúvidas lá, aproveitar que nessa semana a gente tem todo esse tempo disponível para engajar e estar conectado com você. Nessa aula 3 aqui vão ter duas coisas legais. A primeira é que você vai poder fazer o download de um mapa, de um infográfico explicando os detalhes do tratamento do ronco, os detalhes de diagnóstico, para você, como se fosse um guia, né? Um grande resumo para você levar para o consultório, começar a pensar e estudar, perguntar para os seus pacientes. Até agora, você que já está participando desse evento, já deveria ter começado a perguntar para os seus pacientes: você ronca? Como que você se sente durante a noite? Você acorda cansado? Porque são esses os principais sintomas. Acordar cansado, lógico, parceiro ou parceira, né, reclamar do ronco, perda de memória, irritabilidade, depressão, hipertensão arterial, são todos os sintomas que são extremamente frequentes. Tudo isso eu falei nas aulas 1 e 2 e você tem que ver lá. E nessa aula 3 vai ter também um desafio muito engraçado, tá? Que tem a ver com o nosso jeito bem-humorado, né, de ensinar e de aprender. Que você já vai ver daqui a pouco. Mas, enfim, então eu quero que você esteja aqui, porque eu vou mostrar nessa aula tanto os aparelhos como cenas dentro do meu consultório que eu estou instalando e executando realmente, né, o procedimento de instalar os aparelhos do ronco. E antes disso, eu preciso que você compreenda, né, as vantagens de você se tornar um cirurgião dentista que faz o tratamento do ronco. E lembrando que, assim, você pode aprender esse tratamento, você não precisa ter o certificado da Associação Brasileira do Sono. Claro que se você quiser fazer é ótimo, mas todo cirurgião dentista pode realizar esse tratamento. Você tem a partir do momento que você domina o conhecimento, você tem legalmente subsídio, sim, para você aprender, olhar uma polissonografia, aprender a diagnosticar a posição de avanço do paciente. E se você tem esse domínio, tem esse conhecimento, você já viu aqui na aula 2, eu mostro, né, o trecho da entrevista com o pneumologista Geraldo Lorenzi, justamente mostrando que os médicos estão sim reconhecendo, valorizando e inclusive solicitando que os cirurgiões dentistas perguntem aos seus pacientes sobre o ronco e que façam os tratamentos quando eles têm conhecimento e domínio, especialmente nas apneias de nível leve e moderado, que representam 75% dos pacientes. Então, eu sou totalmente favorável que o dentista comece a fazer triagem de paciente com apneia do sono, faça
o diagnóstico e faço o tratamento. E com o aparelho é muito simples. Se a apneia continuar, você fala, olha, está acontecendo alguma coisa a mais aqui, você pode encaminhar o paciente. Nós estamos diante de uma pandemia. Mais de 85% dos pacientes seguem sem diagnóstico, sem suspeita de diagnóstico. Todo mundo que entrar nessa batalha e for trabalhar honestamente, com responsabilidade, é muito bem-vindo. Eu acho que se o indivíduo tem uma apneia leve, moderada, o dentista documentou, olha, isso melhorou, eu acho que é totalmente justificável. Porque o que interessa é melhorar a vida do paciente. Então é que a placa de avanço mandibular, né, é um dos grandes tratamentos da apneia do sono. Então a gente precisa, de todas as formas, ter o dentista junto para resolver esse problema, que é um desafio mundial, né? A apneia do sono é muita gente. Um estudo recente estima que 1 bilhão de pessoas no mundo tem uma apneia do sono, né? 1 bilhão de pessoas, a maior parte sem diagnóstico e sem suspeita de diagnóstico. Então tá aí o desafio e nós queremos mais dentistas trabalhando nessa área. Ou seja, a maioria absoluta pode e não só pode, como deve ser tratada por você, desde que você saiba. Agora, aprender, Marina, mas como que eu vou aprender a ler uma polissonografia? Como que eu vou aprender? É isso que eu ensino aqui, de uma maneira extremamente didática e gostosa, tá bom? E nessa aula você já vai aprofundar um pouco mais nisso, beleza? Então, vamos lá, eu quero mostrar primeiramente como que é a linha do tempo do tratamento do ronco e apneia do sono, ou seja, como que o paciente chega, o que que você faz primeiro, como que você aborda, quais são as sequências, né, dos eventos que acontecem. Então, olha só esse slide. O tratamento do ronco, com a nossa metodologia, ele tem 4 etapas, tá? A primeira etapa, como vocês podem verificar, é o momento em que você vai fazer a divulgação e a prospecção de pacientes. A gente entrega, dentro da nossa metodologia, modelos de cartas para você enviar aos médicos, modelos de posts para você fazer, e a gente ensina como que você vai fazer dentro do seu consultório e também divulgar, né, externamente, e também oferecer o seu trabalho aos médicos que têm maior potencial, e a gente ensina como que você identifica os médicos que terão maior potencial de encaminhar para você, tá? Muito bem, feito isso, entra a etapa 2, que é o diagnóstico e o plano de tratamento de cada paciente. Então, se você até hoje ouviu falar, mas que o tratamento do ronco com aparelho intraoral não funciona, dá problema na TM, tem que ter a indicação do médico para fazer, você está com as crenças limitantes e os mitos sobre este tratamento. Você tem que voltar e assistir a aula 2, porque na aula 2 eu falo, da aula 2 dessa semana eu falo os mitos e as crenças limitantes que existem em torno deste tratamento, tá? E que estão te limitando de salvar a vida das pessoas que estão ao seu redor e principalmente, né, de ampliar o seu poder, o seu impacto positivo, de fazer bem aos seus pacientes e também aos seus familiares, por que não? Porque certamente você tem familiares que roncam, porque 1/3 das pessoas no mundo roncam, aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Bom, então vai lá, a segunda fase, que é o diagnóstico e o plano de tratamento, e isso eu vou detalhar um pouco mais nessa aula. A terceira fase já diagnostiquei, já planejei o aparelho individual, e aliás, um dos erros, né, que acontecia no passado, que gerou muita confusão, muito ruído, é que muitos profissionais não tinham conhecimento aprofundado do tema e faziam aparelhos que não davam resultado, aparelhos que davam distúrbios na TM, aparelhos que ficavam desconfortáveis, e aí queima o filme, digamos, da técnica, tá? Mas não, isso aqui você vai aprender a fazer corretamente, né? Obviamente, do jeito que traz os resultados totalmente eficazes. E aí a terceira etapa é o tratamento. Observe o seguinte, a partir de agora você não vai mais falar: é que eu vou fazer o aparelhinho do ronco para tratar o ronquinho. Não é aparelhinho do ronco para tratar ronquinho, não é plaquinha do ronco para tratar ronquinho. É um tratamento de 6 meses, tá? Por quê? Porque se você fizer um aparelhinho do ronco, uma plaquinha do ronco, bestinha para tratar, você vai moldar, vai colocar, não vai saber ajustar, não estudou o avanço adequado, não olhou a polissonografia do paciente, não dá certo, tá? Não dá certo. Então, já calma, o tratamento, na metodologia que a gente ensina, é um tratamento de 6 meses. E durante este tratamento, você não só vai gerenciar a TM, gerenciar dentes, gerenciar a oclusão, como você também vai gerenciar a polissonografia. E agora a gente tem mais do que nunca um recurso extremamente poderoso nas nossas mãos, que é o Biologix, que é uma polissonografia tipo 4, que você tem um aparelho muito tranquilinho, pequenininho, que você vai saber tudo sobre
sobre isso aqui e que você vai oferecer ao seu paciente, incluído no tratamento do ronco, e o seu paciente vai levar para casa, vai dormir com aquilo, tem um aplicativo no celular de inteligência artificial, você vai receber um laudo. E ao longo destes 6 meses, você vai verificar no laudo do paciente a melhora dele. Eu vou mostrar isso nessa aula aqui também, tá bom? Se liga aí. E depois a etapa 4, que é o acompanhamento periódico. Depois desses 6 meses, o seu paciente não tá assim, vamos embora, acabou e tchau. Não. Primeiro, ele vai voltar periodicamente para fazer a revisão do aparelho. A gente recomenda que a cada 6 meses. Por quê? Ele vai voltar para fazer uma profilaxia normal, né? Uma revisão normal, uma manutenção periódica preventiva da saúde bucal dele e já vai trazer o aparelho do ronco, onde a gente ensina tudo que você vai fazer nessa consulta periódica. E a cada 2 ou 3 anos, ele faz um novo dispositivo, tá? Então, essa é a metodologia que a gente recomenda. E observa que interessante, aqui nesse slide você tem os dias, tá? Então, a durabilidade do tratamento. Essa primeira etapa de 15 a 30 dias, ou seja, você vai estar sempre divulgando, né, no seu consultório. Aí você vai, essa fase de diagnóstico, plano de tratamento, em que você vai pegar, solicitar o Biologix, vai analisar o laudo, vai conversar com o paciente, vai fazer o exame da ATM dele, é uma fase ali de 15 dias. Aí tem a fase 3, que é uma fase de 3 meses de tratamento, e a fase 4, que é eterna, ou seja, um monitoramento eterno do seu paciente, tá? E essa é a melhor metodologia, e dessa forma você consegue duas coisas que são importantes. Primeiro, você consegue ter o resultado para entregar para o seu paciente. Por quê? Se você manda a plaquinha e instala a plaquinha e manda o paciente embora, você não tem resultado, porque a plaquinha não está ajustada, está desconfortável, não está individualizada e não funciona. Segundo, para você ter resultado, você tem que medir esse resultado. Então, a associação com o Biologix, o uso de uma polissonografia tipo 4 na tua rotina, te empodera demais, tá? E você entrega resultados reais para o seu paciente. 3, o tratamento de 6 meses é realmente o tratamento que engaja e que você precisa esse tempo de acompanhamento para entregar o resultado real com segurança de ATM, com segurança de polissonografia, com segurança de oclusão dentária. E também isso posiciona de maneira valorizada a sua postura como profissional da saúde que está salvando a vida desse paciente. Você já viu, né, uma análise superficial do tema de comorbidades e etiologia nas aulas 1 e 2, se não viu, você vai voltar lá, mas você vai ver dentro da nossa plataforma, mais à frente, mais aprofundado, como você deve abordar as comorbidades, como é importante o paciente achar que o ronco não é só um problema social, o ronco ele é um problema grave de saúde que pode levar as pessoas à morte, tá bom? Então isso tudo a gente vai estar ensinando para você. Então, na etapa de diagnóstico e planejamento, é uma etapa onde a gente faz anamneses, você faz o exame de diagnóstico do sono, que é a polissonografia tipo 4, na casa dele, e você apresenta o plano de tratamento. E aí você desenvolve o tratamento de aproximadamente 6 meses. Eu vou falar nessa aula para vocês alguns pontos dessa jornada. Eu vou fazer um aprofundamento em alguns pontos, que são os pontos que geram muita curiosidade. Mas eu gosto de apresentar a jornada para vocês como um todo, para vocês entenderem a profundidade do que nós estamos tratando aqui, né? E o conhecimento como é gostoso, porque assim, o manejo clínico, o que é interessante, né? Quando você é um cirurgião dentista que salva vidas através da odontologia do sono. O manejo clínico de você instalar o aparelho, de você fazer o procedimento manual e braçal, ele é muito tranquilo tecnicamente, o que é muito bom. Mas ele exige, claro, essa área do conhecimento exige que você tenha domínio, que você tenha conhecimento, que é isso que eu estou aqui para te ensinar. Tá bom? Então, o conhecimento de polissonografia, o conhecimento da biologia, né, e da fisiologia que tem por trás, o que é, aliás, muito lindo, porque é uma das áreas onde o cirurgião dentista tem o maior impacto em realmente salvar vidas dos pacientes. E a etapa 4 é a etapa eterna, uma etapa que não acaba, né? Que você vai fazer moldagens, acompanhamento periódico, ou escaneamento, e você vai fazer acompanhamento periódico com o Biologix também, certo? Agora, presta atenção. Essa aula aqui tem um desafio legal, falei pra vocês, tá?
No decorrer dessa aula, eu vou mostrar uma imagem, tá? Eu vou mostrar várias imagens de tipos de aparelhos e tem uma pegadinha, tem uma piadinha, talvez, uma pegadinha em uma das imagens. Eu quero ver se você adivinha e você deixa aqui embaixo o seu comentário se você adivinhar a pegadinha que tem aqui numa das imagens, ok? Maravilha! Antes de mostrar as imagens dos aparelhos e falar questões mais clínicas do dia a dia, eu quero relembrar as vantagens de você ser um cirurgião dentista que realiza tratamento do ronco e apneia do sono. Lembrando, todos os profissionais da odontologia, independente da especialidade, basta que você tenha o seu diploma de cirurgião dentista, todos estão legalmente aptos a exercerem a odontologia do sono, não precisa de certificado nem de especialização. Claro, quanto mais conhecimento você tem, melhor, mas este conhecimento está aqui disponível para você, tá? De uma maneira muito prática e extremamente profunda e objetiva, tá? Ótimo. Segundo, você não precisa de muito manejo clínico, você não precisa ter 30 anos de profissão, claro que se você tiver maravilha, se você tiver 20 anos de profissão, se você tiver 1 ano de formado, você pode exercer, desde que você tenha o conhecimento que a gente entrega aqui, ok? E quais são as vantagens? Bom, quando você realiza o tratamento da odontologia do sono, tratando ronco e apneia do sono, você está ampliando o rol de tratamentos da sua odontologia. Mesmo que você não tenha consultório, você pode oferecer em consultórios de colegas. E isso é algo, gente, que ninguém faz, ninguém percebeu isso ainda. As pessoas estão literalmente dormindo para o tratamento da odontologia do sono, tá? Segundo, quando você amplia o rol de procedimentos, você amplia o lifetime value do seu paciente. O que é o lifetime? O seu paciente veio para tratar uma restauração, você vai tratar a restauração e o ronco. Ou o paciente veio para tratar ROF, você vai tratar ROF e o ronco, aliás, porque roncar envelhece muito, tá? Porque diminui o colágeno da pele. O seu paciente veio para tratar DTM, você vai tratar DTM e o ronco, ou seja, você consegue ampliar e com isso aumentar o ticket, aumentar o valor do seu tratamento. A forma como a gente ensina aqui, ela é uma forma valorizada, ou seja, você vai aprender a entregar um tratamento de 6 meses com alta percepção de valor e alto impacto de resultado. De forma que você se posiciona como um cirurgião dentista que salva vidas, como um profissional da saúde que traz muito resultado e resultado rápido para os seus pacientes. Isso aumenta a percepção de valor sua como profissional, o que aumenta, né, o seu passe, né, o valor do seu passe. Então, isso é maravilhoso. E o último fator que eu amo, né, que é extremamente gratificante. É extremamente, se você não viu os depoimentos dos meus pacientes, você tem que ver, tá? Porque a gratificação que esse tratamento traz para sua vida e para a vida dos pacientes é muito gostosa, tá? É leve, são tratamentos leves de serem feitos no dia a dia, são tratamentos gostosos de serem feitos no dia a dia e que tem uma gratificação e uma percepção de valor muito importante para os seus pacientes. E também a demanda reprimida, gente. O que é demanda reprimida? É uma área da odontologia que poucos profissionais atuam. É incrível, mas pouquíssimos profissionais atuam. Todo mundo acha que, roncar é aquela coisa meio broxante, né? Meio sem graça. Ai, credo, roncar. Entendeu? Não tem nada a ver isso, não é broxante, não é feio. Todo mundo só quer fazer preenchimento, porque preenchimento é chique. Eu também faço preenchimento é maravilhoso. Mas, gente, estar vivo é mais importante do que qualquer coisa. E se você não viu, volta lá na aula 2, você vai ver. Quem ronca vai morrer antes de quem não ronca. Pronto, falei. Então, e ninguém tá fazendo isso, ninguém acordou, tá todo mundo dormindo. Mas você tá aqui, você tá acordado. Isso que é importante, tá bom? Top! Um dos pontos importantes, de uma maneira geral, como que funciona, tá, o tratamento? Existem N modelos de aparelho, tá? Veja, presta bem atenção. Eu tô falando de aparelho aqui, mas o tratamento do ronco e a apneia do sono pelo método Power Doctor não é só fazer aparelhinho, tá? Não é muito mais. É um tratamento de 6 meses, tem diagnóstico, tem profundidade, tem polissonografia, tem profundidade, tem radiografia. Mas eu quero falar nessa aula do aparelho, por quê? Porque os dentistas todo mundo tem curiosidade de ver, de entender como é que funciona a ideia do negócio. Então, por isso que eu tô falando do aparelho. Mas não resuma e não simplifique
todo o tratamento do ronco e apneia do sono do método Power Doctor a um simples aparelho, ok? De uma maneira bem superficial aqui, como que funciona o tratamento do ronco? Funciona da seguinte maneira. Os tecidos, você já viu lá nas aulas 1 e 2, como que é a etiologia e a obstrução que acontece na orofaringe. Os tecidos, que é o palato mole, epiglote e base da língua, eles são conectados aqui na base da mandíbula, de maneira que quando o paciente faz um avanço mandibular assim, esses tecidos avançam também e liberam a passagem do ar. O que está comprovado cientificamente é que quando a gente faz o aparelho intraoral para o ronco e esse aparelho ele vai sendo ativado para fazer um avanço gradativo e não um avanço único de uma vez só, que é o que nós chamamos de titulação do avanço, tá? Quando esse avanço ele é gradativo, o resultado é 1000 vezes melhor, tanto em conforto de ATM como em adaptação do paciente ao tratamento, ok? Veja aqui nessa imagem que interessante, como que funciona a fisiologia do avanço mandibular. Olha ali numa tomografia o palato mole do paciente e a língua, tá? E aí, observa que quando a mandíbula é posicionada anteriormente, observa como o palato mole e a base da língua, né, avançam e liberam a passagem do ar, aumenta, né, o espaço disponível ali na orofaringe. Então, basicamente, o tratamento, assim, o centro da ideia é essa. Agora, o que você vai aprender a fazer? Você vai aprender a ver se o paciente tem um ronco e uma apneia grave, leve ou moderada. Você vai aprender a monitorar a evolução dele ao longo do tratamento e você vai aprender a escolher o melhor modelo de aparelho para ele, tá? De forma a que não estresse o masseter dele, que não gere movimentação dentária, que não estresse a ATM. E isso envolve você entender um pouco de alturas de face e entender de registro de mandíbula, registro anterior de mandíbula. O que não é nada complexo, né? Então, observa nessa imagem aqui que nós temos vários tipos faciais. Então, existe o tipo facial do paciente que tem o retrognatismo mandibular, que é uma mandíbula retroposicionada na face. Existe o paciente que tem um equilíbrio de bases ósseas. Existe o paciente que tem o prognatismo mandibular. Basicamente é isso, tá? Muito bem. O que isso interfere? Interfere só em você entender como que vai ser o registro da posição de avanço do paciente. Então, o paciente que tem uma deficiência mandibular, inclusive, ele tende a roncar mais, né? Ele tende a roncar mais, por quê? Porque o espaço da mandíbula existente para acomodar os tecidos é menor. E aí, esse registro de avanço, você vai fazer o avanço e ele vai avançar e vai geralmente ultrapassar e ficar dormindo com um overjet negativo, tá? Agora, quando o paciente tem classe 3, por exemplo, ele já tem um overjet negativo, ele já tem uma mordida cruzada anterior, e aí o seu registro de avanço ele vai aumentar essa mordida cruzada anterior. Mas, Marina, como é que funciona? Vai mover os dentes do paciente? Não. O aparelho do ronco, ele é como um óculos, tá? Ele muda a posição, a postura da mandíbula durante o sono. O paciente colocou, a mandíbula vai ficar avançada anteriormente e ele dorme assim. De manhã, ele tira, a mandíbula volta ao normal, tá? E aí, se ele dormir sem o aparelho do ronco, ele ronca, tá? Então, ele é como um óculos. Colocou, não vai roncar, mas tirou, se dormir sem, volta a roncar. Então, é um aparelho que é um tratamento que você faz o diagnóstico, faz o planejamento, executa o tratamento em 6 meses. Por que 6 meses? Porque são 6 meses para você ir gradualmente avançando e alcançando a posição correta para cada paciente. E durante esses mesmos 6 meses, você vai fazendo o exame com o Biologix. Terminou esse período de 6 meses, ele fica com o aparelho e a cada 3 ou 4 anos ele volta e faz um novo tratamento. Por quê? Porque o aparelho fica velho, a saliva degrada, né? E eles entendem isso maravilhosamente bem. Ou seja, você ainda vai ter a recorrência frequente, né, do aparelho do paciente retornar para fazer novos dispositivos com você. E a cada 6 meses ele vem para uma consulta de retorno. Todos esses detalhes, modelo de contrato, modelo de termo de consentimento com o paciente, modelo de marketing, tudo, você recebe tudo pronto. Você não precisa pensar em nada, tá? O que eu quero aqui é te mostrar um flying over, né, uma noção, uma ideia de como funciona o registro da mordida, tá? Então, você aprende
a usar o gauge, tá? A gente, inclusive, oferece todos os materiais, todos os detalhes para isso, e esse gauge vai te ensinar como que você posiciona a mandíbula deslocada e como você registra essa mordida deslocada anteriormente. Então, ele te ajuda a fazer esse registro. É igual um registro de mordida normal que você faz em MH, só que ao invés de fazer em MH, você vai fazer com avanço. Ah, Marina, mas quanto de avanço? Calma, é isso que você vai aprender comigo, que eu vou definir junto com você. A gente estuda com justamente com esse gauge, ele deixa o paciente deslizar para você ver quanto que o paciente tem de movimento e você escolher qual é a quantidade que você começa com cada paciente e quanto que você vai avançando ao longo dos 6 meses, ok? Então, é muito tranquilo, tá? É um gauge muito simples, que todo esse material fica disponível para você. E existem vários modelos de aparelhos, né, gente? Vários modelos. Modelos que têm um avanço lateral, modelos que têm um avanço na região anterior, né? Modelos, todos os tipos de modelos de aparelho. E a gente vai trabalhar no nosso curso, na nossa metodologia, com 2 modelos principais, tá? Este modelo aqui, inclusive, a gente ensina, recomenda laboratório, todos os detalhes, fornecedores, materiais, tudo. E também este modelo aqui, que eu gosto bastante, que ele tem um desvio de lateralidade, ele permite, né, fazer uma liberdade de movimentação. A gente vem estudando profundamente essas questões do masseter. E como eu já disse nas outras aulas, 1 a 2% dos pacientes podem ter algum grau de desconforto e a gente vai ensinar também o manejo clínico disso no dia a dia, com laser e outras questões que são muito tranquilas de você conduzir, tá? O que importa é você compreender que a gente está trabalhando aqui com uma metodologia profunda, com uma jornada de tratamento de 6 meses, que envolve desde a prospecção, ensinar como que a secretária manda mensagens, como que você vai divulgar na sua rede de pacientes. Depois desse tratamento de 6 meses, onde você vai aprender a usar o Biologix e junto com o Biologix você recebe o laudo, tá? E eu vou mostrar agora para vocês um exemplo de caso clínico de laudo, onde você tem a comprovação numérica e a comprovação de áudio de que o ronco do paciente desapareceu. Então isso é maravilhoso, porque antes de existir essa ferramenta, gente, eu tinha que ficar acreditando no relato da esposa, né? Porque as polissonografias hospitalares antigas, elas não gravam o ronco. Tá? Então agora a gente tem uma ferramenta maravilhosa que grava o ronco no celular do paciente e esse laudo chega para você no seu computador. Então você tem uma comprovação real da eficácia do seu tratamento. E isso é maravilhoso, tá bom? E aí eu quero que você veja então o trecho do laudo que eu vou mostrar para vocês, mostrando os resultados do tratamento, e que você veja também trechos mostrando a instalação do aparelho e algumas dicas clínicas, tá bom? Que você vai incluir o exame do paciente no teu pacote do tratamento do ronco. Então, você vai aprender comigo como que você divulga na internet que você faz tratamento do ronco, como que você divulga dentro do seu consultório e como que você envia cartas aos cardiologistas e aos médicos que têm potencial para indicar para você, com o modelo dessas cartas e tudo mais. E esses pacientes vão começar a chegar para você e você vai aprender como usar não só o aparelho, o diagnóstico e o manejo do aparelho neste tratamento de 6 meses que você realiza com o paciente de odontologia do sono. Não é assim, eu faço a plaquinha do ronco, vem aqui no meu consultório fazer a plaquinha do ronco. Não, você não é irresponsável e criança de fazer plaquinha de ronco. Você está entrando numa área médica que você pode entrar, mas você vai entrar com responsabilidade, conhecimento e chutando o pé na porta. Você não vai entrar assim, vou fazer a plaquinha, que você vai quebrar a sua cara, que a plaquinha não vai funcionar, o paciente não vai ficar feliz. E aí o médico vai vir e te ferrar por trás. Você pode atuar na odontologia do sono. Qualquer cirurgião dentista tem habilitação, porque basta ser cirurgião dentista. Se você tem o diploma da sua faculdade, você pode fazer tudo que eu tô falando aqui. Pode. Não precisa ser especialista em nenhuma área, não precisa ter habilitação da Sociedade Brasileira de Sono ou da Sociedade Médica de Sono ou de qualquer coisa. Você pode, mas você tem que saber o que você está fazendo. Se você moldar e mandar para o protético, você quebra a sua cara. Porque não é o protético que vai tratar, é você.
E você tem que saber ler exame, você tem que saber olhar resultado de exame, saber escolher a posição da TM do paciente, saber olhar o periodonto do paciente para você não botar aparelho em gente que tem doença, saber manejar a expectativa e os resultados do paciente usando o Biologics, que é isso aí, como a prova clínica do seu trabalho. Então, escuta. Por isso que você tem que aproveitar que só nessa semana tá tudo aberto e desbloqueado para você. No portal, terminou essa aula. Ai, nossa, eu não sei que portal é esse que a Marina tá falando. Vai lá no Instagram, @OndaPowerDoctor, manda uma mensagem no direct. Quero assistir as aulas da semana. Você vai receber um link. Vai assistir a aula 1, a aula 2, a aula 3, que entra amanhã, a aula 4, que entra segunda-feira. Vai baixar os materiais. E você vai ter a sua visão muito ampliada e vai aprender uma área da odontologia que você tem que fazer. Primeiro porque 40% das pessoas precisam e não tem tratamento. Então, eu quero fazer ROF, quero fazer preenchimento, quero fazer lentes, quero fazer lente de resina. Todo mundo está fazendo isso. Os pacientes não aguentam mais isso. Agora, não tem ninguém salvando vida dos pacientes. Todos esses pacientes que estão cheios de resina, de lente, de preenchedor, eu não estou falando mal de quem faz isso, porque eu também faço, mas esses pacientes estão roncando e estão morrendo. Então, pelo menos na minha clínica, quando eu faço esses tratamentos, eu ainda faço o tratamento do ronco, e eles pelo menos ficam vivos, tá? Então, a Lisiane, olha só, aqui ela vai preenchendo a anamnese, tá? Então, a anamnese, o que é? Você tem lá o aplicativo do Biologics no celular, e ela vai dormir. Então, vai dormir uma noite. Daí ela vai preencher se ela bebeu, se ela tomou medicação, etc. Então, eu vou mostrar essa noite aqui, do dia 25 de fevereiro de 2022, que a Lisiane ainda não tinha, eu não tinha colocado o aparelho do ronco nela. Por quê? Porque na nossa metodologia, o paciente tem que dormir algumas noites sem o aparelho intraoral do ronco, para eu ver como é a gravidade da doença dele. E aí, depois eu faço o aparelho, e vou avançando o aparelho, vou ativando o aparelho e vou monitorando os resultados de várias noites para que eu veja o avanço e a melhoria da qualidade do sono dele. E aí eu tenho um dado numérico. E não é só se o meu marido me ouviu roncar ou não, se eu tô achando que eu tô melhor ou não. Não é só um dado subjetivo, eu tenho um dado numérico. Então, aqui, ó, 25 de fevereiro, a Lisiane dormiu. Peraí, só voltar aqui. Você vai aprender, aqui, ó. Você vai aprender a ver que esse índice aqui, ó, 10,3, é o número de dessaturações de oxigênio significativas que ela teve por hora de sono. É uma média de dessaturações graves por hora de sono. Então, daí tem toda uma metodologia que você vai aprender de cores, um sinalzinho para ver se ela tá leve, moderada, grave. Tem vários detalhes. Mas aqui, essa barra aqui, eles foram muito inteligentes quando desenvolveram esse aplicativo, porque essa barra aqui, ela representa as horas de sono da pessoa. E aqui teve momentos que ela teve dessaturações importantes aqui, inclusive chegando num nível grave, gravíssimo, que é vermelho. Alguns momentos laranja e o amarelo, que é moderado, tá? Vamos ouvir. E o exame, ó, tem muitos dados ricos. Batimento cardíaco, você vai ver que diminui. Você vai ver que diminui a pressão do paciente. Você vai ver que um monte de coisa. Mas, de uma maneira resumida, aqui, só para vocês entenderem o flying over, né? Entender o conceito global. Vamos olhar aqui como é que foi o ronco dela. Aí você você vai receber isso do paciente assim que ele terminou o exame de manhã. Você vai receber análise do ronco. Olha só, então você chega para o paciente daí na outra consulta e fala assim: olha, Lisiane, naquele exame você dormiu 370 minutos e você roncou 155 minutos. Ou seja, você roncou 41% do tempo você estava roncando. 41% do tempo que você dormiu, você roncou. Aí, vamos ver, Lisiane, como que foi?
esse dado nenhuma polissonografia tradicional de hospital traz, que é a gravação do áudio do ronco distribuída ao longo da noite com essa análise do ronco aqui, tá? E isso é fundamental. A polissonografia tradicional, que é a polissonografia tipo 1 e 2, você também vai aprender a ler ela, interpretar ela aqui, e não é difícil. Só que ela é um exame que foca muito mais no funcionamento do cérebro, é um exame criado por neurologistas para analisar a arquitetura neurológica do sono. Já a polissonografia tipo 4, que é essa polissonografia que você está vendo aqui, que é a polissonografia do Biologix, que o paciente faz em casa, dormindo só com oxímetro de dedo, esse oxímetro se comunica via Bluetooth com o aplicativo do celular, essa polissonografia, ela foca nos 2 assuntos que são importantes para você tratar o ronco. O ronco em si, ou seja, o barulho do ronco, e a oxigenação do paciente. Porque essa variação de oxigênio que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, que é o que acontece quando o paciente ronca, faz a apneia, daí aí acorda, daí relaxa de novo, ronca, faz a apneia, daí acorda. É esse ciclo que a gente vai te ensinar e você vai aprofundar e detalhar bem ele. Esse ciclo do ronco, ele é mapeado e gravado o áudio no aparelho Biologix, e isso valida o seu tratamento. Porque vocês viram o ronco da Lisiane agora aqui, tá? Deu para ouvir? Me diz aí, pessoal, se ouviu, se deu para ouvir. Aí agora eu vou abrir o ronco dela depois que ela começou a usar o nosso aparelho. Então a Juliana colocou agora aí, os resultados são imediatos. São imediatos. Ó, ela começou a usar o aparelho, no primeiro exame com o aparelho, ela já caiu de 10 paradas respiratórias para uma parada, 1,7 paradas respiratórias por hora de sono, tá? Esse desenhinho aqui, ó, desse queixinho com a seta, tá mostrando que ela estava dormindo com o aparelho. Agora eu vou abrir aqui para vocês, ó, esse exame aqui que foi o melhor dela, tá? 2 meses depois que ela começou o tratamento comigo. Então vamos olhar aqui, ó. Vamos abrir aqui a análise do ronco. Então, aí você vai chegar para o seu paciente e falar assim: olha, Lisiane, no outro exame que você dormiu sem o aparelho que eu fiz, você lembra, você tinha dormido 370 minutos e você tinha roncado 41% do tempo. Agora, Lisiane, você dormiu 300 minutos. Olha que coisa boa! E você roncou só 7% do tempo. 2 meses de tratamento. Ela roncou 7% do tempo. Olha. Ah, que legal, Lisiane. Vamos ouvir seu ronco, Lisiane? Olha aí. Cadê? Desapareceu. Cadê o ronco? Vocês estão entendendo o poder desse tratamento, gente? Vocês estão entendendo o impacto que você, cirurgião dentista, pode ter em salvar casamento, salvar vidas? Não é só deixar a boquinha da pessoa mais bonitinha. Você vai salvar vidas dos seus pacientes. Bem-vindos à nossa aula de ajuste e instalação do aparelho e macetes clínicos. Algumas questões importantíssimas. Então, o nosso aparelho intraoral, tá? Ele tem a arcada superior e a arcada inferior. Esse mecanismo de deslize, de conexão da arcada superior com a inferior, é um mecanismo que ele desconecta, ok? Você deve ter visto nas fotos das outras aulas, nós temos essa haste aqui e nós temos aqui um pistão, um parafuso e um pistão, certo? Primeira coisa, então o aparelho ele desconecta, tá? A arcada superior da arcada inferior, ok? E aqui dentro nós temos um pistão, certo? Você não precisa dizer para o paciente que ele tem que desmontar o aparelho, até porque ele não deve fazer isso, porque se isso é feito de maneira intempestiva,
pode quebrar o aparelho. Porém, você precisa explicar para o paciente que isso pode acontecer, tá? E você que tem mais habilidade manual, pode mostrar para o paciente, né, que o aparelho tem esta característica, porque algumas vezes, alguns pacientes estão higienizando o aparelho com tanto cuidado, com tanto carinho, que algumas vezes eles acabam desconectando sem querer. Então, primeiro, antes de você atender o paciente, você que tem uma mão, né, que é cirurgião dentista, tem mais habilidade manual, você vai desconectar e reconectar o aparelho com todo cuidado, obviamente para não fraturar. Obviamente, este fio, ele é um fio de ortodontia, ele tem uma certa elasticidade que permite você posicionar com elasticidade dentro do pistão. Porém, você vai dizer para o paciente, olha, o aparelho, ele tem esse jogo, ele tem esse movimento, é um movimento para frente e para trás, e é um movimento lateral, justamente para que ele seja confortável. Por quê? Se o aparelho trava a relação entre as arcadas, se ele não tem esse movimento, se ele é um aparelho que trava a relação maxilomandibular, ele pode gerar dor muscular, porque vai manter a musculatura numa posição de hipotonia. E o aparelho, ele deve permitir esses movimentos, porque durante a noite a gente precisa movimentar um pouco a mandíbula, e tá tudo bem. Ocorre que o aparelho, ele não vai permitir que a mandíbula retroceda para trás, além do limite que você definiu, ou seja, esta relação entre a maxila e a mandíbula que nós estamos vendo aqui é a relação de ponto de partida da mordida que você registrou lá na consulta de registro de mordida. Nessa consulta de registro da mordida, você registrou a quantidade de avanço inicial que você quer no seu tratamento. E essa é a relação que você tem aqui. Obviamente, você vai ver agora na sequência que nós vamos gradativamente realizar a ativação desse parafuso para realizar a ativação gradativa do aparelho. Lembra que a característica mais adequada e que tem os melhores resultados no tratamento do ronco é o avanço gradual, que é o que nós chamamos de titulação do aparelho. Ou seja, a posição de start, ela é uma posição que a gente definiu lá na aula de registro de mordida, e é importante você fazer o avanço gradativo para que a articulação temporomandibular e a musculatura do masseter se adaptem gradativamente com essa nova posição, ok? Até que você vai encontrar a posição ótima para o paciente de avanço, que é a posição em que ele para de ter os sintomas do ronco e apneia do sono e, ao mesmo tempo, não gerou nenhum impacto na articulação e na musculatura da face, ok? Muito bem, então você vai entregar para o paciente também o papel com as orientações do tratamento que você tem disponível para download. É importante que o paciente leia isso antes de iniciar a consulta. Então, aqui na nossa clínica, a gente passa o paciente na cadeira, a nossa equipe, a Ângela, entrega a nossa pasta com as orientações para o paciente, ele fica lendo as orientações e depois eu chego, porque se ele tiver alguma dúvida das orientações, ele já me pergunta na consulta, ok? E justamente nas orientações já tem dúvidas que normalmente ele me perguntaria, e aí ele deixa de me perguntar, e isso otimiza o meu tempo, ok? Por isso ele deve ler as orientações antes da consulta. Maravilha! Então estamos aqui com o aparelho, ok? Perfeito. Ele tem esse jogo, você vai mostrar para o paciente que o aparelho tem esse jogo e tá tudo bem. Vai mostrar que o aparelho desconecta e conecta, mas que ele não deve fazer isso em casa, né? A menos que ocorra acidentalmente. Então você vai dar as orientações de higiene, que estão descritas ali numa outra aula, e vai iniciar o ajuste. Presta bem atenção no que eu vou falar. O ajuste do aparelho do ronco, a primeira consulta, algumas vezes ela pode ser assustadora para o paciente. Por quê? Porque o aparelho pode vir muito apertado, muito justo, tá? E você também tem que saber disso.
Então, você nunca pode posicionar o aparelho do jeito que ele tá na arcada superior e pedir para o paciente morder, porque o aparelho não vai encaixar e vai bater um pânico no paciente e em você, tá? E você não pode ter esse pânico porque não tem problema nenhum, tá? É apenas um aparelho de acrílico, ok? Então, você tem que saber como você vai conduzir. Então, o primeiro passo é você não vai colocar o aparelho, né, assim, nu e cru na boca do paciente, tá? Você vai fazer em 2 etapas. A primeira etapa é a adaptação da placa superior e a segunda etapa da inferior. Só que você não precisa desconectar as placas para fazer o ajuste, porque senão fica espetando o paciente aquela haste inferior ali, não é legal, tá? Se o paciente for muito idoso, tiver dificuldade de abertura, tiver muito ansioso, você até pode desconectar, tá, as placas. Se é uma senhorinha, né? Eu já tive situações assim que é uma senhorinha com uma boquinha miudinha, ela tá preocupada, ou pacientes que têm Parkinson, né? Tem outras comorbidades. Você até pode desconectar para você fazer a instalação da placa superior sozinha, porque vai ser um volume menor para o paciente lidar e porque ele vai se habituando com você mexer na boca dele, entendeu? Senão, às vezes é um impacto muito grande se o paciente é muito idoso e tem uma boca pequena. Maravilha. E aí você vai fazer primeiro a adaptação da parte superior. Presta bem atenção. Você não pode desgastar muito. Se você desgastar demais, o aparelho vai ficar caindo com o tempo. E aí você vai precisar reembasar. E o reembasamento vai gerar uma quantidade de acrílico que vai pigmentar, que vai dar mau cheiro e que não fica muito legal, tá? Então você tem que conseguir achar a quantidade de ajuste correta, que não é um desgaste excessivo e também não aperta os dentes do paciente. Observa que nessa primeira consulta, você já vai explicar isso para o paciente. Olha, o resultado do nosso tratamento, ele vai ocorrendo gradativamente. E nós temos 2 objetivos agora nas consultas periódicas, porque você já sabe que o nosso tratamento pode durar até 6 meses. 2 objetivos. O primeiro objetivo é que nós vamos gradativamente ativando o aparelho. Não vai falar que você vai girar o parafusinho, tá? Você vai ativar o aparelho, o dispositivo, conforme vocês vão avaliando a evolução dele, para que o ronco e a apneia possam ir reduzindo ao longo das ativações. E o segundo objetivo deste período é tornar o aparelho, a parte interna, plenamente confortável. Para isso, você vai fazendo desgastes seletivos no aparelho. Estas são as palavras que você deve usar na comunicação com o seu paciente. Desgastes seletivos, até que você com ele vão encontrar o ponto ótimo, que esse ponto é, o aparelho não pode ficar solto e também não muito apertado. Lembrando que na primeira noite, isso que eu tô falando, gente, é o que vocês vão falar para o paciente. Na primeira noite, primeira, segunda noite, é normal você sentir o aparelho apertando um pouco. Tanto que é recomendado que o paciente inicie gradualmente o uso do aparelho. Por exemplo, você vai dormir na primeira noite 2 horas com o aparelho. Na segunda noite, você vai dormir 4 horas com o aparelho, até que você vai dormir a noite toda. Por quê? A presença do dispositivo na boca é algo novo, né? E não significa necessariamente que o aparelho está apertando ou é desconfortável. É um processo de adaptação, mas também pode ter situações que o aparelho está apertando. E aí você vai diagnosticar isso hoje e ao longo das próximas consultas. Ok? Muito bem. Então, você agora, na primeira consulta, você tem que eliminar discrepâncias grossas, né? Excessos grosseiros. De que forma? Você vai colocar o papel articular na face oclusal dos dentes posteriores com a parte preta voltada para o aparelho. Por quê? Porque a parte vermelha mancha muito, você daí não consegue limpar o aparelho depois. A parte preta é mais fácil de limpar. Por quê? Eu não gosto de entregar o aparelho manchado para o paciente. Tá? O padrão de entrega do dispositivo
é um alto padrão, ok? Então, nós colocamos o papel articular com a face preta voltada para a parte oclusal e vamos encaixar na boca do paciente. Dicas clínicas. Primeiro, geralmente, outra coisa, você vai fazer, primeiro eliminar as discrepâncias posteriores e depois a discrepância na região de incisivos, tá? Agora, onde que você vai encaixar, às vezes o aparelho está muito retentivo, ele nem entra, ou se ele entra apertando muito. Quando o aparelho está muito retentivo e você coloca ele cru, nu e cru, pelado, sem nada, pode acontecer de você ter muito trabalho para remover depois. Isso já aconteceu comigo. Agora, quando você coloca o aparelho com o papel articular, você já está se protegendo. Porque se o aparelho estiver muito retentivo, a interface do papel articular vai fazer com que você consiga tirar, entendeu? Então não arrisca colocar o aparelho de cara, porque pode acontecer de você ter bastante dificuldade para tirar. Então coloca os dois papéis articulares, tá? Encaixa, daí você empurra, valendo, não pede para o paciente morder, é você no controle, tá? Mas coloca e empurra. E aí você vai remover. Presta atenção, toda vez que você vai remover o aparelho superior, existe a regra do dedo pinça, tá? Você vai pegar você é destro, se você for destro, pega a mão direita, se você for canhoto, a esquerda, obviamente, né, a sua mão dominante. E aí você vai lá atrás no tuber do paciente, vai com a sua mão lá atrás, bem no tuber, quanto mais atrás melhor, e faz esse movimento assim, ó, tá? Para remover. E aí você vai com a mão do outro lado e repete. E aí você vai com as duas mãos assim e puxa para baixo, né? Puxa para tirar. Você consegue tirar. Se você vai com a unha assim na frente, tentando arrancar, você vai machucar o paciente, o paciente começa a entrar em desespero e você vai mostrar que você não está no controle. Então, dedo pinça, ok? Removeu, muito bem. Aí você vai olhar as marcas. Você vai ver, adoro essa parte, que essa parte me lembra das minhas aulas de oclusão, né, com os meus queridos professores Paulo Conte, um beijo lá da USP de Bauru. Olha só que legal. Pouca gente sabe disso. Quando você tem um halo, papel articular, se tá muito apertado, o que acontece com esse cara? Ele fura, ok? Ele fura. Aí a marca que vai ter no acrílico, isso vale para ajuste de placas miorrelaxantes e ajuste oclusal dentário, tá? Esse conceito que eu vou te falar. Aí, quando esse cara... Quando tá muito apertado, o papel articular fura. Aí você vai ter uma marca que é um halo marcado e um meio vazio. Porque fez um furo ali. Olha que interessante. Então você vai olhar aqui. Esse conceito, ninguém fala. Esse conceito ele é muito antigo. Ele é lá das bases, das catacumbas da odontologia de ajuste oclusal da década de 70, do falecido Janson e do querido Paulo Conte. Maravilha, de uma odontologia assim, raiz, tá? Então, quando você tem um papel articular e ele tá muito apertado na interface que você vai ajustar, você vai enxergar um halo da cor do papel e o centro vazio, porque naquele centro o papel furou e ali você tem contatos mais pesados para fazer o alívio. Continuando o ajuste da placa, o que você precisa? Você precisa de um micromotor, uma peça reta, né, e uma fresa de desgaste de resina acrílica. Eu gosto de ter uma fresa maior e uma bem fininha, né, que você viu na aula de materiais. E o que você vai fazer? Você vai fazer o desgaste com muita delicadeza, tá? Nas principais regiões que estarão justas nas provas que você for realizar do aparelho, tá? Esse desgaste, ele é um desgaste que não pode ser excessivo, ele tem que ser bastante delicado e geralmente você faz nas ameias do aparelho. Eu vou detalhar mais na sequência com imagens bem focadas no aparelho, ok? Depois que você fez o pleno ajuste da
arcada superior, o que é o pleno ajuste? Quando ela está encaixando com retenção, porém não é uma retenção excessiva, não é um pac na hora de tirar, tá? Ela está retentiva, ela não pode ficar solta. Se ficar solta, você estragou o aparelho. Se estiver solta, você vai ter que reembasar e estragou o aparelho. Ela tem que ficar justa, porém não excessivamente justa, a ponto de estar apertando e desconfortável ao paciente. Por isso que você vai explicar esse conceito. Depois que você fez a prova usando fez 2 ou 3 provas usando o papel articular, aí você vai conseguir fazer a prova e aí você está pronto para fazer a prova sem nada, ok? Lembrando que você vai fazer geralmente 2 ou 3 provas com, ao mesmo tempo, o papel articular nas 2 regiões posteriores e depois você vai fazer uma prova com o papel articular posicionado apenas na região dos incisivos e caninos, na região dos anteriores, tá? E eu vou mostrar mais detalhes desse ajuste na sequência. Feito a finalização do ajuste da parte superior, você vai fazer o ajuste da inferior. Neste momento, eu recomendo que você conecte as 2 arcadas, né? Ou seja, você vai posicionar aqui, né, a haste do aparelho no pistão. Lembrando, ó, cuidado que a face lisa do aparelho, uma face lisa em contato com a outra face lisa, certo? E aí você vai posicionar a haste para cima e vai conectar, ok? A ponto de você ter o ajuste correto. Você já está com a placa superior ajustada, então agora você vai seguir com a inferior. Nessa hora, você vai encaixar a superior e vai pedir para o paciente fechar. Porém, você vai ver agora na demonstração com o paciente que você vai posicionar os papéis articulares na face posterior aqui dos inferiores, tá? Você vai ver na demonstração clínica que eu não vou mandar o paciente fechar com o aparelho cru. Eu vou mandar o paciente fechar com o papel articular posicionado, 2 papéis articulares posicionados. Um do lado direito do paciente, o outro do lado esquerdo. E aí eu faço a mesma sequência. Ajusto 2 ou 3 vezes, aliviando com o papel articular na região dos dentes posteriores. E depois, umas 2 ou 3 vezes, aliviando na região dos dentes anteriores. Agora vocês vão ver a demonstração com o paciente e algumas dicas bem clínicas com imagens bem específicas dos principais pontos que você deve aliviar no aparelho, que são os mais frequentemente aliviados, tá bem? A gente se vê na sequência. Então, o ajuste oclusal do aparelho, tá? Nós vamos começar realizando o ajuste oclusal pela arcada superior, tá? Então, a primeira instalação do aparelho, né? A gente não vai chegar e tentar colocar ele da forma como ele tá, porque provavelmente ele vai estar extremamente retentivo. Então, a primeira etapa é posicionarmos os papéis articulares com a face preta para dentro do aparelho e a vermelha para fora, tá? E nós posicionarmos dessa forma para fazermos um encaixe da parte superior, tá? Dessa forma assim. Encaixei a parte superior. É importante você saber que o aparelho tem essa mobilidade e tá tudo bem. Você vai mostrar para o paciente que o aparelho tem essa mobilidade. Mostra para o paciente que o aparelho tem, pega aqui de frente aqui, ó, tu tem que pegar na visão frontal, isso, que o aparelho tem essa mobilidade, que faz parte esse deslizamento aqui do pistão, tá bem? E que daí você vai empurrar para trás e você vai colocar 2 fitas de papel articular embaixo antes de pedir para o paciente morder, tá? Por quê?
você já tem que marcar os contatos que vão estar muito fortes, muito intensos no aparelho. As duas fitas escuras aqui, dessa maneira, tá? Com o lado escuro para dentro, pode ir fechando, 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 isso. E aí, dessa forma, você pede para o paciente apertar, tá? Algumas recomendações importantes para ensinar o paciente a remover o aparelho. Você vai dizer para o paciente pegar os 2 dedos indicadores, e isso vai servir também para você mesmo remover o aparelho. Primeiramente, ele apoia os polegares nessa região frontal e faz força para abrir. Isso. Aí você tira os papéis e aí você vai com os 2 indicadores lá atrás e faz uma força para remover, tá? Uma questão fundamental no ajuste do aparelho, tá? Quando você colocar a primeira vez na arcada superior, a primeira vez do paciente, primeiro dia, é frequente o paciente não conseguir encaixar o inferior. Algumas vezes acontece de essa superfície aqui da borda lingual inferior, ela tá muito longa. E aí, a hora que o paciente vai fechar, pode fechar, às vezes bate no dente e não tá bem ajustada, tá? Outras vezes o aparelho fica muito apertado e o paciente nem consegue encaixar. E aí você vai com o papel articular fazendo os ajustes e os alívios para poder conseguir o encaixe, tá? Pode abrir um pouquinho. Também na primeira vez, se você não empurrar para trás, ó, para o paciente encaixar, o aparelho pode estar lá na frente, aí o paciente nem vai conseguir achar a posição correta. E também a primeira posição, o primeiro dia, essa posição aqui ela já está avançada. Então, tipo, o paciente vai ocluir normal, como se você falar fecha, ele oclui aqui, ó, tá vendo? E aí tu já tem que guiar ele, muitas vezes dá um espelho na mão dele, isso, para ele achar a posição de avanço. E aí orienta ele para tirar. Coloca os 2 dedos, faz força para abrir. E também uma outra dica legal é você ensinar o paciente a fazer um movimento de pinça. Pega, vai lá com o dedo lá atrás com o movimento de pinça, ó. E quanto mais posterior ele fizer a força para remover, melhor. E aí depois eu vou mostrar para vocês como que são feitos esses desgastes, tá? Mas o mais importante é você visualizar que o aparelho ele tem um jogo, tá? Que na primeira consulta você tem que sempre colocar o aparelho com o papel articular posicionado já, primeiro o superior. Aí você ajusta o superior, deixa ele na quantidade correta de ajuste, que não é nem muito apertado, nem muito solto. Aí você vai posicionar o inferior, né? Pode abrir um pouquinho. E aí você guia o paciente, ó, para posicionar o superior. E aí ele vai fechar e vai lá na frente e vai posicionar o inferior, tá? Algumas vezes a gente tem que fazer alguns alívios aqui, tudo isso eu vou detalhar nas próximas aulas, tá? Pode abrir. E aí remove lá. É isso. Coloca primeiro o superior, né? O aparelho tem o jogo, ó. Tudo bem, você vai empurrar para trás e vai conduzir o paciente para fechar. Se ele vai primeiro fechar normalmente assim, aí você vai dar o espelho para ele e vai pedir para que ele vá fechando, colocando os dentes para frente. Nessa hora é muito frequente esse acrílico aqui dos incisivos tá muito apertado e o dente não entrar completamente, né? A mordida não ocluir completamente. E aí você já vai colocando o papel articular e fazendo o ajuste. Eu vou posicionar os 2 papéis articulares inferiores aqui, que vai ficar legal para mostrar também, ó. Pode abrir um pouquinho, ó. Aqui. Pode fechar um pouquinho. Aí você consegue fazer a análise, tá? Pode abrir. Aqui na frente também, ó. Pode fechar. E aí pede para o paciente apertar bem para marcar. E aí você vai fazer os alívios, tá? Pode forçar para abrir. Muito bem. Tá excelente. Algumas considerações importantes
para o desgaste e o ajuste do aparelho do ronco. Então, quando você vai fazer o teste, né, da adaptação, você coloca, né, as fitas nessa região com o preto lado escuro para dentro, né, e prova no paciente. Geralmente vai marcar bastante as ameias, tá? Ou seja, o acrílico que entra na interproximal dos dentes, tá? Lembrando que você não deve desgastar muito, são pequenos desgastes e você vai desgastar onde marcou mais intensamente, que geralmente é um halo da marca e o centro sem marca, porque significa que teve a perfuração do papel. Se não tiver a perfuração, mas onde marcou mais, você pode dar uma leve desgastada. Usa o feedback do paciente também, que às vezes ele fala, tá apertando mais aqui, mais ali. Geralmente aqui nessa meia entre o primeiro e o segundo molar aperta um pouquinho, suavemente, tá? Pouco desgaste. Na região dos incisivos, tanto superiores como inferiores, é muito frequente a gente precisar aliviar com um material fininho, tem que ser uma fresa com a ponta bem fininha, você aliviar nessa região interna, onde pega no equador dos dentes, tá? Frequentemente, o paciente sente apertar nessa região incisal, tanto superior como inferior. E você pode e deve aliviar um pouco mais aqui. Deixe que a retentividade maior fique nos dentes posteriores. Pode aliviar um pouco mais, especialmente aqui no superior. Nessa região dos incisivos aqui, eles costumam sentir bastante esse desconforto. Uma linguagem importante para você utilizar para o seu paciente é o seguinte: olha, a propriocepção dos dentes, ela é muito refinada. Tanto é que você sente um grão de areia, um fio de cabelo, quando você está comendo, por exemplo, né, um sanduíche que tem um fio de cabelo, um grão de areia. Então, a capacidade dos seus dentes de sentir os volumes, os tamanhos, é muito refinada. Por isso que nós vamos gradativamente aliviando o aparelho. Na primeira consulta, eu faço alguns alívios, e mesmo a gente tendo usado a precisão, né, da moldagem ou do escaneamento, esses alívios são necessários porque nós estamos trabalhando aqui numa dimensão de micrômetros, porque os seus dentes detectam micrômetros. Porém, a nossa técnica, ela tem precisão de décimos de milímetros. Por isso que esse ajuste é importante, porque a propriocepção dos dentes, ela está num universo de micrômetros, mas você trabalha em um universo de décimos de milímetros, ok? Então, isso é uma linguagem legal para o paciente compreender que esses ajustes fazem parte da história. Agora, eu tenho algumas informações importantes. Por exemplo, dependendo de como é a mucosa jugal do paciente, essa região aqui, ó, ela pode incomodar, pode fazer o paciente sentir que, tá machucando, tá incomodando. Veja que essa dobrinha desse fio, ela tem um joguinho, mas você pode colocar aqui uma bolinha de resina acrílica, por exemplo, né? Eu gosto muito de usar uma resina gel específica. Nada impede que você coloque uma bolinha de resina acrílica aqui na ponta para deixar um pouco mais confortável, tá? Se o paciente for muito sensível. Claro que quanto menos coisas você colocar, melhor, porque é mais fácil para limpar, tá? E um ponto extremamente importante agora é essa parte aqui interna da lingual do paciente, tá? Quando você vai fazer a instalação do aparelho, acontece algumas vezes de você encaixar a arcada superior e a hora que o paciente vai ocluir para encaixar a inferior, essa região aqui
às vezes ela tá muito alongada e a hora que o paciente vai morder, ele não consegue encaixar, porque essa altura aqui impede ele de encaixar, tá? Então, a gente muitas vezes precisa desgastar essa altura aqui, ó, tá? E diminuir essa altura para a gente conseguir fazer, né, uma correta adaptação, né, e ajuste do aparelho. Algumas vezes, então, pode acontecer de você encaixar a parte superior, a hora que você vai pedir para o paciente ocluir, ele pega e a parte inferior não encaixa, não entra, tá? E aí você vai pensar, ah, não tá encaixando, não tá entrando. Não, é porque essa região aqui está muito alongada e você tem que diminuir. Quando você diminui, sempre passa uma pedra, faz um polimento, passa uma borracha, né? Não deixa ficar áspero, né? Porque isso pode machucar o paciente, tá bom? Então, principais pontos, resumindo a adaptação do aparelho. Nunca colocar o aparelho nu e cru, sem o papel articular, na primeira prova. Segundo, sempre adaptar primeiro o superior, depois o inferior. Sempre colocar 2 papéis articulares nas regiões posteriores, com a parte preta para dentro. E depois depois que você fez o ajuste da parte posterior, né, você vai fazer o ajuste da anterior, tá? E aí você prova a região anterior dessa forma, você veste o aparelho sem nada atrás, mas com o papel na frente. Terminou a adaptação superior, lembre-se, essa região de incisivos frequentemente você vai precisar desgastar e ela costuma ser, ela costuma apertar bastante. Então aqui você pode carregar um pouco mais no desgaste, que não vai comprometer a retentividade, porque você vai usar a retentividade mais da região posterior. Parte inferior, ajustou de cima, vamos para baixo. Veste a parte de cima, daí sem o papel, porque você já ajustou, e vai guiando o paciente para fechar. Mostra para o paciente que o aparelho tem um jogo, empurra o aparelho bem para trás e pede para o paciente fechar. O paciente fechou, conseguiu fechar, geralmente ele tranca um pouco aqui, tranca um pouco na frente. Você vai marcando, não vai pedir para ele fechar sem nada, vai posicionar os papéis, tá? Então, encaixou a superior, vai posicionar os papéis e daí encaixa a inferior, tá? Lembrando, essa região aqui, ó, precisa de desgaste, precisa de ajuste, tá? Geralmente, essa altura aqui, ó, ela pode vir alongada e, às vezes, esse excesso pode impedir o seu paciente de conseguir fechar. Marca os locais onde estão apertando, ouve o feedback do paciente, alivia nas regiões posteriores. Pode carregar um pouco mais no alívio aqui na frente, usando uma ponta fininha, uma fresa com uma ponta fininha. E no alívio lá atrás, não carrega. Por quê? A parte inferior, gente, ela tem que ter uma retentividade maior do que a superior. Por que isso? No momento em que o paciente vai vestir o aparelho de cima, ele dificilmente cai. Mesmo que você erre um pouco no início e desgaste demais, o de cima dificilmente cai. Agora, o de baixo, se você errar a mão e desgastar muito, o aparelho inferior, se você errar a mão e desgastar muito, a mandíbula escapa e volta. Por quê? Porque o aparelho inferior você está forçando para o paciente ficar com o deslocamento. E aí, se você desgastar demais, ele vai ficar escapando à noite, tá? Então, não desgasta muito na primeira consulta. E aí, você vai pedir para o paciente retornar depois de uma semana, tá? Se você achar que ficou muito apertado e tal, pede para o paciente usar 2 noites e vir dali 3 dias,
tá? Para você testar, ele vai poder te trazer mais os feedbacks. Olha, acordei de manhã, senti dolorido aqui, senti lá. Você vai com ajuste, você vai conseguindo encontrar esse ponto ótimo. Isso faz parte do tratamento. No primeiro mês de uso do aparelho, você não faz o avanço aqui do parafuso, tá? No primeiro mês você não faz o avanço. Depois, nos meses subsequentes que a gente vai começar. Lembrando que você vai orientar o paciente, né, a colocar o aparelho da forma correta, conforme eu vou detalhar nas próximas aulas, tá? Então aqui é importante você estar conectado em como fazer a instalação do aparelho e os primeiros ajustes, tá? Para que o paciente comece a utilizar, né, e trazendo o feedback para você ir procedendo nos demais ajustes, sabendo que você vai precisar desgastar para o paciente ficar confortável, talvez 1 ou 2 consultas só, porque depois disso o aparelho já tem que estar confortável, tá? Lembrando que o ajuste ótimo é aquele que o aparelho encaixa sem apertar, mas que não escapa durante a noite, tá? E muito cuidado para não desgastar demais, especialmente no inferior. Mas não tenha medo de desgastar um pouco mais nos incisivos, especialmente aqui na parte do equador dos inferiores e dos superiores, tá bem? Muito bem, muito sucesso aí na sua instalação do seu aparelho do ronco e a gente se fala nas próximas aulas. O aparelho do ronco, como eu falei, né, ele funciona como um óculos, né, e a gente vai ajustar a melhor posição para ti. Uma questão importante é o seguinte: o nosso dente, a gente tem uma capacidade de propriocepção muito refinada. Tanto é que um grão de areia, um fio de cabelo, a gente sente, né? Se tem um fio de cabelo no sanduíche, uma areia na comida, a gente sente. O fio de cabelo e o sanduíche e o grão de areia, eles têm uma dimensão de décimos de milímetros. Então a natureza é muito sábia que a gente sente dimensões pequenas. O aparelho, como que funciona? Ao longo desses 6 meses, a gente vai fazer 2 coisas. Eu vou aumentando aqui a ativação, tá? E eu vou aliviando ele por dentro. Então cada consulta, a gente vai encontrando o que é o mais confortável para ti. Uma coisa importante é que o aparelho ele não pode ser nem muito apertado e nem muito solto, tá? E tu vai ver que a precisão, a gente vai encontrar juntas isso. No primeiro dia, agora, eu vou provar ele em ti, a senhora vai ver que ele vai estar bem apertado. E aí, o primeiro dia, eu já faço alguns alivios. Aí, a gente vai testar juntas 1 semana. Aí, a senhora vai retornar e vai dizer: Marina, eu acordei de manhã com tal dente mais dolorido, ou tirei durante a noite. Pode acontecer, e até é recomendado, que a gente inicie o uso gradualmente. Por exemplo, a primeira noite, vou dormir 2 horas com o aparelho. A segunda noite, vou dormir 4 horas. Muitos pacientes já conseguem tirar a primeira noite inteira, mas é normal a gente aumentando, porque é algo novo, né? E eu vou ao mesmo tempo aliviando. Vai chegar um momento que tu vai sentir falta dele, que se tu, por acaso, sei lá, for viajar e esquecer ele, tu vai sentir uma diferença muito grande na tua qualidade de vida. Esse ponto vai chegar, tá? Vai chegar o ponto que a senhora vai dizer: nossa, eu acordei descansada, não se parecia que eu tava bem, mas eu não imaginava como eu podia estar melhor. Sim. Que é aquilo que eu falo, a gente não sabe o que a gente não sabe, né? Com certeza. A gente não sabe como sempre pode ser um pouco melhor. Um pouco melhor. E vai chegar um ponto que tu vai se colocar, vai sentir ele justinho, mas não é um aperto que é desconfortável. Esse ponto a gente vai achar juntas. Lembrando que no primeiro dia eu não posso desgastar demais ele, porque ele dá uma laceada. E daí se eu alivio muito hoje, às vezes pode acontecer daqui 20 dias ele tá solto demais, tá caindo. E aí eu tenho que acrescentar acrílico aqui. Tá? E não é o ideal, porque eu não gosto de acrescentar material, porque ele não fica com um acabamento tão polido quanto que ele vem do laboratório, assim, tá? Então a gente vai juntas encontrando isso, tá? Muito bem. Primeiro,
primeiro estágio, então, da adaptação. Eu vou provar a parte superior com os papéis articulares. Eu gosto de trabalhar contigo sentadinha assim. Tá confortável assim? Tá tudo bem. Ótimo. Tem um outro detalhe importante assim, ó. Enquanto ele tá no caminho para entrar, ele aperta até ele achar a posição, né? Na entrada e na saída, ele é mais apertadinho. Entendi. Tá? Aqui a gente tem um ponto aqui importante para já fazer um alívio. Os implantes não alteram nada? Não pode prejudicar. Assim, o que a gente tem que estar atento é que a gente não pode alterar nada nos seus dentes daqui para frente. Certo. Se a senhora for fazer qualquer ajuste, mudar alguma coisa nos dentes, tem que retornar aqui pra gente fazer. Entendo. Não, mas eu digo atualmente como eles estão, não pode afrouxar. Não. Inclusive eles são ótimos. Eles ajudam porque eles têm uma capacidade de fixação excelente, né? Então, eles ajudam na fixação do aparelho. Tá? Deixa eu chegar aqui. Quando a senhora for vestir o aparelho, eu vou te orientar depois também, é o seguinte, a setinha, tá vendo que tem uma seta amarela? Sim. Essa seta aponta que é a parte superior. Certo. Tá? Uhum. E sempre a parte superior é a parte que também tem um parafuso aqui de ativação. Certo. Tá? Eu tô marcando aqui, depois eu vou higienizar, né? Eu tô marcando os pontos que estão tocando mais, tá? No ajuste, a gente pode aliviar um pouco mais a região anterior, tá? Especialmente as ameias aqui, ó, tá? E não aliviar tanto atrás, tá? Porque essa região do opador o paciente sente um pouco mais. E atrás eu deixo para ser uma região mais retentiva, tá? Mas essas áreas aqui, ó, aqui, por exemplo, o papel rasgou, ó, tá? É uma área de muita pressão, tem que fazer um alívio, tá? Essa área distal costuma incomodar um pouco também, ó, fazer um alívio aqui na área distal, tá? E aqui, a gente tem que pegar uma ponta bem fininha para eu aliviar lá na incisal. Essa ponta aqui tá um pouco espessa. Eu tenho que chegar lá na incisal, porque onde marcou na paciente foi bem aqui, ó, na incisal. Então, essa ponta não tá alcançando lá. A gente pega uma ponta mais fininha.
Gente, sensacional, né? O que eu mostrei do caso clínico, onde a gente viu que o ronco da paciente foi completamente resolvido, e também a instalação do aparelho, né, com as dicas clínicas no dia a dia ali dentro do meu consultório. Tem muito mais ainda por vir na semana do tratamento do ronco e apneia do sono. Por favor, agora eu quero demais que você comente aqui primeiro se a pegadinha, você descobriu qual era ou não a pegadinha, tá? Eu quero que você me conte se você descobriu ou não qual era a pegadinha, tá bom? Quero que você compartilhe, por favor, com seus colegas de especialização esse vídeo. Quero com os dentistas que trabalham com você, e que você tenha um pensamento grande e de abundância, de você estar atuando numa área inovadora, tá? Com muita gente que precisa de tratamento, é uma demanda reprimida, muitas pessoas precisam de tratamento e poucos profissionais estão atuando nessa área, tá bom? E principalmente a aula 4, você não pode perder. A aula 4, que é a última aula dessa semana, é uma aula incrível, onde eu vou explicar mais detalhes de como a gente prospecta os pacientes, de como eu desenvolvo essa jornada de tratamento com o paciente, e especificamente também mais informações sobre a polissonografia e como que você vai atuar dentro da sua área e ser um cirurgião dentista que salva vidas, tá bom? Não perca a aula 4 e continua aqui com a gente na semana do tratamento do ronco e apneia do sono, tá bem? Deixa o seu comentário e a gente se vê na próxima aula. E como eu disse pra ela, me salvou meu casamento. Graças a essa placa do ronco, eu também tive outro filho, que agora tem 1 ano e 4 meses. Então, depois permanecer bem pra mim, e eu consegui ficar casado, que é uma das coisas mais importantes, senão eu não estaria mais. Se eu soubesse que funcionava tão imediato, eu tinha feito há muitos anos atrás. Impressionante. Foi tipo assim, primeira noite que eu usei, eu já não ronquei. Que e joia. eu roncava muito mesmo. E eu era, dá pra dizer, bem trator, né? E agora, assim, a primeira noite, nada. Segunda noite, muito menos. Bom, ativei meu casamento. Desde que ele começou a usar, melhorou 90%. É outro sono, é outra qualidade de vida. A clínica da Marina tá fazendo um super trabalho com ele, assim, super indico também. As mulheres, esposas que têm essa dificuldade com seus maridos que roncam, tem solução e, olha, vale muito a pena. E aí até a qualidade de sono realmente melhora, né? Tu levanta descansado, tu consegue dormir realmente, né? Então tu levanta bem melhor. E eu também passei a dormir melhor, porque comecei a me dar conta depois, né? Com o passar dos dias, depois de usar o aparelho, que eu já não sentia aquele cansaço durante o dia, ficava assim, meio sonolento, coisa, e realmente hoje, tanto que hoje eu não consigo ficar sem o aparelho. Que bom. Melhorou sua qualidade do sono. Sim. Que melhora a qualidade do dia, né? Que melhora a qualidade do dia, exatamente. Eu já acostumei, já não consigo ficar sem. Quem está mais feliz é a minha namorada em casa, né? A companheira, né? Que maravilha! Assim, ela diz assim, que vai ficar tranquilidade, né? Não ter mais esse ronco dentro de casa, né? E ela diz que ela dorme muito bem. Mas eu agradeço muito a empresa, a Marina, né, fantástico, em poder ajudar as pessoas nesse ronco que tem um sono bem tranquilo. Estou muito feliz. Verdade. Eu estou muito emocionada, sério, porque ver que eu sou de uma cidade de 300 mil habitantes, interior de Minas Gerais, mas saber que eu dou para os meus pacientes todas essas possibilidades aqui é incrível. Não tem nada melhor no mundo profissionalmente falando. É uma responsabilidade muito grande, mas é um presente estar nessa missão. Não é sobre o que você ganha, sabe? É sobre a diferença que você faz. O que você ganha é só consequência disso tudo. O curso online dela já é completo, agora complementando com o que você viu aqui, ela deu uma tabela, cara, eu nunca vi isso. Em 30 anos eu nunca vi isso, ó, me arrepia de falar. Você viu o paciente aqui, é sim ou não? Você fez a pergunta, é sim, se você vem pra cá, mas e não? Você vai pra lá, depois você vê não sei o que, dá uma olhada naquilo. Se o cara tiver uma dúvida, você vai lá e fala, peraí, paciente teve cardíaco, não teve, você segue aquilo lá, nunca vi isso, cara. Te entregou um negócio quase plastificado, só pra você encadenar e pôr na tua frente. Uma apresentação dessa aí, você ganhou o paciente. Você mostrando pra ele o que é um ronco, o que é uma apneia. Se você quiser, eu depois te mostro, o cara te dá
exemplo de carta, exemplo de contrato, todos os artigos científicos que ela cita já está tudo lá. Isso aí valeu o ingresso da brincadeira. O resto todo foi lucro em cima de lucro. Estou te falando de um cara que tem 30 anos e olha que eu já rodei. Eu vim do Uruguai para fazer o curso aqui em São Paulo, somente para isso. Quando você não consegue ter assim uma remuneração apropriada, você tem que trabalhar muitas horas. E isso te impede de estar perto da sua família. E justamente eu conseguindo estar com a minha família e, ao mesmo tempo, ter essa visão, ter esse aporte para a saúde dos meus pacientes é, assim, maravilhoso. Marina, você não tem ideia de como mudou a minha vida e isso é real em cada palavra e com a profundidade que tem essa frase, sabe? Você tem impactado em mim e minha família. Eu sou muito grata por isso.